Na vasta Roma imperial, onde o esplendor dos gladiadores e das legiões se entrelaçava com os murmúrios da perseguição cristã, nasceu um homem que, sendo parte daquele grande império, escolheria com coragem o caminho oposto. Seu nome era Expedito, um jovem soldado romano que vivia no auge do poder terreno, mas cujo coração começava a arder por uma causa muito mais elevada. Sua história não foi escrita nas paredes do Coliseu, nem nas crônicas de César, mas no silêncio de sua conversão, no sacrifício de seu martírio e na força de sua fé. Santo Expedito é lembrado principalmente por sua rapidez e determinação em responder ao chamado de Cristo. Em uma época em que a procrastinação e a indecisão dominavam, ele mostrou com sua vida a urgência da fé, a necessidade de agir com prontidão na vida cristã. Embora sua vida tenha sido curta, seu exemplo perdura ao longo dos séculos. Com uma firmeza que desafiava a grandeza do Império Romano, Santo Expedito escolheu, sem vacilações, o caminho do sacrifício. Seu nome ficou gravado na história como o patrono das causas urgentes, daqueles momentos de necessidade onde o tempo não pode ser desperdiçado, onde a resposta deve ser imediata. Hoje, Santo Expedito é invocado por aqueles que enfrentam situações difíceis e urgentes, por aqueles que clamam ao céu em busca de uma resposta rápida e firme. Esta é a história de um soldado cuja vida se transformou em um único instante em uma chama viva de fé. Uma história que nos lembra que, quando Deus chama, não há tempo a perder. Esta é a história de Santo Expedito, o santo que não esperou, mas respondeu ao chamado de Cristo com a urgência do amor. No coração do Império Romano, onde o poder de César se estendia como um vasto domínio sobre todo o mundo conhecido, um jovem soldado chamado Expedito se encontrava à beira de uma vida de glória e honrarias. Filho de uma família nobre e cristã, sua vida parecia destinada ao brilho das insígnias romanas, às campanhas militares e às vitórias nas arenas de combate. Com sua espada em mãos e sua armadura reluzente, Expedito era um soldado de alto posto que personificava tudo o que o império valorizava: valentia, disciplina e lealdade. No entanto, dentro de si, uma voz diferente começava a ecoar, uma voz que o chamava para algo muito maior, além da glória terrena. Era o eco de uma fé que nascia em seu coração, uma fé que ele não podia ignorar, uma fé que lhe mostrava que o verdadeiro poder não estava nas legiões nem no poder do imperador, mas na cruz de Cristo. Enquanto lutava nas fileiras do exército romano, Expedito vivia em um mundo onde o cristianismo era perseguido, onde aqueles que se atreviam a professar a fé eram vistos como traidores do império. As perseguições eram cruéis, as igrejas eram destruídas e os cristãos eram martirizados. No entanto, no fundo de seu coração, Expedito começou a sentir o chamado para algo mais, um chamado que o desafiaria a romper com o sistema de poder ao qual ele tinha sido tão fielmente vinculado. Apesar de sua posição no exército romano, algo dentro dele desejava uma vida além das recompensas terrenas. Ele viu o sofrimento dos cristãos, viu sua valentia e sua fé inabalável, e começou a se perguntar se a verdadeira honra não estava na espada, mas na cruz. Um dia, enquanto refletia sobre seu destino, uma figura mística lhe apareceu. Era o demônio disfarçado de corvo, instigando-o a adiar sua decisão de se converter ao cristianismo. Ele sussurrava: "Não faça isso hoje, espere até amanhã. O tempo ainda não chegou, não é o momento certo, há tempo suficiente para mudar." Expedito, conhecido por sua coragem no campo de batalha, respondeu com um grito interno de firmeza: "Não esperarei até amanhã. Hoje, agora mesmo, tomarei minha decisão." Com essa decisão tomada, Expedito se levantou com determinação. Decidiu ser cristão e seguir a Cristo sem demoras, sem medos. A partir desse momento, sua vida mudou para sempre.
A urgência do momento se tornou evidente. A vida de um soldado romano, que havia servido fielmente a César, agora deveria estar dedicada a um rei muito maior, o Rei dos Céus. Sem saber, Expedito estava prestes a dar o passo mais corajoso e definitivo de sua vida, um passo que o conduziria à glória eterna e ao martírio por Cristo. A história de sua conversão seria rápida, mas seu sacrifício seria eterno. Santo Expedito não temia a morte, mas abraçou o sofrimento com a certeza de que no amor de Cristo encontraria sua verdadeira vitória. A decisão de Expedito de se converter ao cristianismo não foi um passo simples nem sem consequências. Ao contrário, foi o início de uma profunda transformação interna que colocaria à prova sua fé, lealdade e valentia de maneiras que ele nunca imaginara. O poder do Império Romano, tão forte e vasto, logo o cercou com sua sombra de ameaça e repressão, pois o cristianismo era visto como uma religião perigosa e subversiva. No entanto, Expedito não temia enfrentar o desconhecido, tomar as rédeas de seu destino espiritual. Pouco tempo depois de tomar a decisão de se converter, ele começou a participar das celebrações secretas da fé cristã. Nessas reuniões clandestinas, que aconteciam nas catacumbas ou em locais afastados da cidade, Expedito encontrou uma comunidade de cristãos que viviam sua fé com uma devoção apaixonada. No meio da perseguição, o amor por Cristo brilhava com uma luz que não podia ser apagada pelas ameaças do império. Em um desses momentos de oração secreta, Expedito teve uma experiência profunda e transcendental. Enquanto orava fervorosamente, sentiu que o amor de Cristo o envolvia completamente. Uma paz profunda invadiu seu ser. E por um breve momento, viu uma visão celestial. Cristo olhava para ele da cruz, estendendo seus braços com uma convite de amor eterno. Naquele momento, ele entendeu que a cruz não era apenas um símbolo de sofrimento, mas uma porta para a salvação, para a vida eterna que Cristo havia conquistado para ele. O amor de Cristo o transformou profundamente. Nesse instante, a tentação de retornar à sua vida anterior se desfez. O poder do império, as riquezas, a glória terrena já não tinham atração para ele. O único desejo que agora habitava em seu coração era seguir a Cristo, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Ele sabia que sua vida não pertencia mais ao César, mas a um reino eterno e invencível. A conversão de Expedito foi rápida, mas decisiva. O jovem soldado, que havia lutado por Roma, agora lutava por Cristo. Decidiu não esperar mais, não duvidar mais. A tentação do demônio que lhe sussurrara disfarçado de corvo já não tinha poder sobre ele. Com uma firmeza absoluta, decidiu dar testemunho de sua fé publicamente, mesmo que isso significasse enfrentar o martírio. Logo, as notícias de sua conversão chegaram aos ouvidos das autoridades romanas. Foi preso e levado diante do governador, que lhe ofereceu a oportunidade de se arrepender, renunciar à sua fé e seguir seu caminho de poder e honra. Mas Expedito, com valentia e sem hesitar, declarou firmemente: "Não esperarei até amanhã. Meu Cristo é agora meu Rei. Minha vida está em suas mãos." Este foi seu testemunho final. O soldado romano que havia servido a César agora servia a Cristo com uma urgência que transcendia o tempo. A resposta de Expedito foi decisiva e ousada, uma rejeição definitiva à procrastinação. Um ato de valentia que mostrava que não há tempo a perder quando se trata do chamado divino. Sua vida, assim como sua conversão, foi rápida e definitiva, marcada pela rapidez do amor e do sacrifício. Santo Expedito, o santo que venceu a tentação da demora, agora caminhava com passos firmes em direção ao seu martírio. Após sua conversão, Santo Expedito se viu preso em um delicado ponto de cruzamento entre o amor por Cristo e a pressão implacável do Império Romano. A luta espiritual que enfrentava não era apenas interna,
mas também externa, pois as autoridades romanas não toleravam cristãos, e muito menos um oficial de alto escalão como ele, que havia abandonado sua fidelidade a César para seguir um rei invisível. Embora sua alma ardesse de amor e decisão, repetidamente as dúvidas e as tentações o assaltavam. O demônio, ao ver-se derrotado pela firmeza de Expedito, decidiu mudar de tática. Começou a sussurrar-lhe a tentação da procrastinação. "Não agora, espere", dizia ele. "Você ainda tem tempo. Sua vida pode ser mais fácil se deixar tudo para amanhã." Santo Expedito, que havia lutado em incontáveis batalhas em nome de Roma, agora enfrentava a batalha mais difícil de todas. A guerra contra a dilação, a tentação de colocar sua fé em espera, a voz que lhe dizia que um futuro incerto poderia ser uma opção mais simples do que o sacrifício imediato. Ao longo daqueles dias, semanas, ele se via constantemente lutando contra essa voz. Cada vez que sentia o impulso de agir com firmeza, de dar um passo em direção à valentia, a tentação do amanhã o atacava. No entanto, algo dentro dele não o deixava descansar. O Espírito Santo continuava iluminando seu coração, e a verdade da fé cristã permanecia viva em sua alma. Em seus momentos de oração, o pensamento de Cristo crucificado o desarmava completamente. Cristo havia morrido por ele, por todos, sem esperar um único dia a mais. A resposta era clara. Ele não podia esperar. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado de Roma, um corvo apareceu novamente, como havia feito em sua mente no início de sua conversão. Esse corvo, que representava a tentação da demora, pousou perto dele e começou a gritar: "Não faça isso hoje. Amanhã será mais fácil." Neste exato momento, Santo Expedito, com o fogo do Espírito Santo ardendo em seu peito, parou abruptamente e gritou com firmeza: "Hoje, não esperarei até amanhã. Hoje me entrego a Cristo sem reservas." Com essa declaração, o corvo fugiu, como se a verdade de sua fé tivesse o desintegrado. A partir desse momento, Expedito decidiu não adiar mais. Sua vida e seu testemunho seriam uma resposta imediata ao chamado de Deus. Nesse ato de valentia, Santo Expedito não só se livrou da tentação da procrastinação, mas também se preparou para o que viria: o martírio. Ele sabia que sua decisão não seria aceita, que os romanos não o deixariam em paz, mas ele já não se importava. Ele havia feito sua escolha. E essa decisão não apenas mudou sua vida, mas deixou um legado eterno. A rapidez com que respondeu ao chamado de Cristo, sem hesitar, sem esperar, foi uma lição para todos os que lutam com a tentação de adiar o que realmente importa. Santo Expedito nos ensina que a fé não se baseia em esperar o momento certo, mas em agir no momento presente, com urgência, coragem e amor. Porque quando Deus chama, não há tempo a perder. Quando Santo Expedito decidiu deixar para trás a segurança de sua vida no exército romano e abraçar a fé cristã, ele não estava apenas tomando uma decisão espiritual, mas enfrentando a certeza da perseguição. Os cristãos eram considerados traidores do império, e qualquer manifestação pública de sua fé era punida com torturas e morte. No entanto, Expedito não hesitou, pois em seu coração se acendeu uma chama de amor e compromisso que não podia ser apagada pelo medo. O destino dos mártires cristãos era conhecido: prisão, torturas e, finalmente, a morte. Mas o que tornava Expedito único era sua atitude diante desse destino. Ele não temia a morte. Na verdade, nos seus últimos dias na terra, a morte não lhe parecia um fim, mas um passo para sua verdadeira vida, para a presença de Cristo. Sua alma ardia de desejo por se reunir com seu esposo, o crucificado, e não temia o que o mundo lhe oferecesse. Quando os oficiais romanos souberam de sua conversão,
Ele foi rapidamente preso e levado ao tribunal. O juiz, ao ver sua postura e juventude, tentou persuadi-lo com promessas de honrarias e riquezas, caso renunciasse à sua fé. Mas Expedito, com firmeza, respondeu: Não esperarei até amanhã, minha vida está nas mãos de Cristo. Ele é meu rei. O juiz, desconcertado, o ameaçou com torturas, mas Expedito manteve a calma. Sua fé era maior que seu medo. A tortura começou rapidamente. Expedito foi espancado, flagelado e condenado a ser decapitado. No entanto, enquanto estava em sua prisão, sua fé permanecia inabalável. Nos momentos de agonia, ele se mantinha em oração constante. Seu coração estava fixo em Cristo e cada golpe que recebia parecia aproximá-lo ainda mais da glória celestial. Não se queixava, nem amaldiçoava. Seu único desejo era oferecer seu sofrimento pela salvação das almas. Na madrugada de seu martírio, Expedito foi levado ao local da execução. Antes de ser decapitado, olhou para o céu e sussurrou: Hoje me encontro com o meu Senhor. Não espero mais. Já não há amanhã. A espada cortou sua cabeça e Santo Expedito subiu ao céu, onde a urgência de sua fé e a valentia de seu martírio brilhavam com um resplendor eterno. O martírio de Santo Expedito não foi apenas o fim de sua vida terrena, mas o início de sua vitória eterna. Seu nome se tornou famoso não apenas pela sua valentia, mas pela rapidez com que agiu, pela urgência com que viveu sua fé e pela entrega total que ofereceu por amor a Cristo. Foi proclamado santo, não apenas por seu martírio, mas pelo seu exemplo de fé viva e urgente. Hoje, milhares de pessoas invocam Santo Expedito em momentos de dificuldade, especialmente quando enfrentam situações urgentes. Santo Expedito é o patrono das causas urgentes, o santo que ensina a não esperar, a não adiar o que realmente importa. A vitória de Santo Expedito não está apenas em seu martírio, mas na rapidez com que respondeu ao chamado de Cristo. Seu exemplo perdura como um farol para todos que buscam agir prontamente na fé, sem esperar, sem duvidar. Santo Expedito não morreu apenas por Cristo. Viveu para Cristo e, em sua vida e morte, ensinou que não há tempo a perder quando se trata de servir a Deus. Após o martírio de Santo Expedito, sua vida continuou a ressoar através do tempo. O exemplo de sua fé rápida, sua decisão urgente de seguir Cristo e sua valentia diante da morte não apenas deixaram um legado na igreja primitiva, mas sua intercessão foi se tornando um refúgio para todos aqueles que se encontram em uma encruzilhada, diante de uma causa urgente. A urgência da vida cristã, a prontidão em responder ao chamado divino, se materializou na figura de Santo Expedito, que ao longo dos séculos tem sido invocado para aqueles momentos em que o tempo parece apertar e a solução é necessária com rapidez. A cada oração dirigida a ele, a cada invocação, os fiéis sentiam a presença de um santo que não apenas venceu a procrastinação, mas que agiu com valentia. Os primeiros testemunhos de sua veneração começaram na região do Egito e, aos poucos, se espalharam por todo o cristianismo oriental e ocidental. Em Roma, o local onde ele foi martirizado, começaram a chegar os fiéis pedindo sua intercessão em momentos de urgente necessidade. Desde problemas financeiros até questões de saúde, desde buscas desesperadas por trabalho até causas que pareciam perdidas. Santo Expedito se tornou o santo daqueles que não podiam esperar mais. Não apenas seu martírio era lembrado, mas sua disposição imediata e sem reservas para seguir o chamado de Cristo. Em muitos lugares de Roma, começaram a ser erguidos altares dedicados a Santo Expedito, e pequenas capelas foram construídas em sua honra. Os relatos de seus milagres começaram a se multiplicar. Curas inesperadas, soluções rápidas para problemas impossíveis, mudanças repentinas em circunstâncias que pareciam não ter solução.
A urgência com que ele viveu sua vida se refletia nas orações dos fiéis que o invocavam. Na Idade Média, Santo Expedito foi oficialmente declarado patrono das causas urgentes. Sua figura passou a ser invocada por aqueles que se encontravam presos em situações urgentes, e sua imagem, geralmente representada como um jovem soldado com uma cruz em sua mão e um corvo sob seu pé, tornou-se símbolo de rapidez, valentia e fé ativa. Sua intercessão era buscada em tempos de angústia, quando a vida parecia desmoronar e o tempo não dava trégua. Ao longo dos séculos, Santo Expedito segue sendo um protetor invocado em momentos críticos. Nos hospitais, tribunais, nas famílias, onde a angústia se torna um eco de desespero, seu nome é mencionado como um lembrete de que as soluções às vezes chegam quando se responde com valentia, sem medos, sem delongas. Hoje o culto a Santo Expedito se expandiu mundialmente. Em muitos países, sua festa é celebrada em 19 de abril, em comemoração ao seu martírio. E toda vez que um fiel, em meio à sua desesperança, pronuncia seu nome, faz isso com a esperança de que, assim como Santo Expedito, responderão ao chamado divino com a rapidez e a fé necessárias para transformar o impossível em possível. Santo Expedito, patrono das causas urgentes, rogai por nós.